Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Opa! Já aqui, começando aqui a nossa escola bíblica, né? Aguardando daqui a pouco vocês chegarem aí, né? Chegarem aqui os nossos irmãos. E também já vamos entrando aqui no Facebook da igreja, Presbiteriana de Sobral. Botar aqui uma músicazinha para nós. Gostou do violão? Me perguntaram ontem por que o violão estava de cabeça para baixo, porque quando eu botei de cabeça para cima ele encostou no teto, né? Então tem que ser de cabeça para baixo. Tem que ser. Mas tá lá, ficou legal, não ficou? Falta um tocador para ele, a gente já tem um pro teclado. Amém, meu irmão, como é bom vê-lo. Ok, nós estamos aqui com 4 pessoas online.
por algumas pessoas ainda não estarem ainda de posse da revista, eu tive uma opção com o pastor e nós pegarmos aqui alguns estudos, né, a parte, como eu estou expondo Colossenses, já vai aí com essa pandemia, essa exposição já vai durar 2 anos, em tempo, né, mas não em exposição, então eu resolvi aqui colocar para vocês as duas partes, hoje de manhã e à noite, do terceiro capítulo da carta aos Colossenses, e trazendo aqui para os irmãos esse tudo aqui, até para a gente discutir um pouco mais, ok? Nós estamos com 5 pessoas online, a gente está um pouco mais, né? Um pouco mais aí. E eu conto com você compartilhando aí. Dá uma compartilhada também lá no Instagram, né? No meu pessoal, Marinho, né? Marinho Evandro. Algumas pessoas, como a gente sabe, não tem, né, o Face, mas de maneira geral tá tudo aqui. Concita Vasconcelos, bom dia, bom dia. Meus amados, mais um tempinho para a gente começar. Ok, eu vou encerrar aqui no Instagram e recomeçar para me ganhar tempo. Ok, nosso tempo, Neto Moraes, tá? Chegamos aqui, um irmão. Então, meus queridos, né? Graça e paz a todos. Simone, seja bem-vinda. Simone Modeni, Deus esteja aí cuidando de cada um de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. Todo mundo me ouvindo bem? Se tá ouvindo a música, tá ouvindo legal, né? Ok, vamos lá. Som tá ok, muito obrigado, Francisco. Campo Limpo Paulista, é longe daqui, né? Mas seja bem-vinda, irmã Conceição. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Bom dia, meu amigo Neto. Bom lhe ver por aqui, meu irmão. Já começamos aqui. Enquanto chega mais alguém, vamos botar um louvor para nós irmos ouvindo, né? Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus eterno. E quero compartilhar aqui com vocês, meus irmãos. Hoje, por organização da Coalizão pelo Evangelho, né, na cidade do nós nosso Deus, tirando o dia de oração, né, pelo nosso país, pela situação em que vivemos, por essa pandemia. Tem algumas dicas lá no meu Instagram pessoal, do que você pode orar, mas de maneira geral nós olhamos para tudo que está acontecendo e entendemos que há realmente a necessidade do Brasil, né, se envolver nessa causa de oração. A gente muitas vezes se envolve, mas muito mais disposto a criticar, né? Mas é um dia de orarmos. Vou compartilhar aqui com vocês
quero isso aí, Senhor. E agradecer Esses são os motivos, por né, tua em nossa vida. que foram pedidos, né, para que nós orássemos, né, Só tu és o Deus. orar pelo fim da pandemia, também orar pela provisão daqueles que têm sido atingidos economicamente, né, por essa pandemia, né, que Deus sustente os desempregados, autônomos, empresários, empreendedores que estão sofrendo as consequências financeiras da pandemia, que as igrejas locais estejam atentas, né, atentas a ajudar essas pessoas necessitadas, né. Outra causa é orar para que os políticos, né, orar pelas autoridades, para que os políticos e demais autoridades tenham sabedoria vinda do alto para administrar, tomar medidas que, com graça de Deus, possam acelerar o fim da pandemia. Logo mais cedo, um pouco antes de começar aqui com vocês, a gente estava vendo alguns agentes públicos da área de segurança, né? Vários vídeos chegam por rede social e tudo, de agressão a civis e tudo, e algumas pessoas, de certa forma, têm gostado desse autoritarismo que foi repassado, né? Pedindo direitos e tudo. Nós devemos orar para que essas pessoas tenham sabedoria do alto, né? Elas possam agir conforme a vontade de Deus, né? E não apenas pela maldade do seu coração. Não estou aqui fazendo crítica a nenhuma autoridade pública, mas dizendo que muitas vezes nós, com seres humanos, com a desculpa de fazer o bem, acaba fazendo mais o mal mesmo. Então, essas são algumas dicas, né, que a Coalizão pelo Evangelho colocou, e uma que jamais pode ser esquecida, né, que é orar pelo fim dessa pandemia, né? Então, pense nisso, né? Lá no Instagram, né, tem outras dicas, e eu queria convidar você aí mesmo onde você está, né, que juntamente comigo, você orasse, né, curvasse a sua cabeça, orando, né, por tudo isso que eu falei aqui, cada uma dessas Pois é, Francisco, tocar não vai dar, né? A Silvalândia poderia, mas já seria um teclado, então um violão. Deixa o violão quietinho ali que é melhor para nós. Então, meu irmão, voltando aqui, né? Curve aí a sua cabeça, convido você a estar orando conosco, né? Tanto pelo esse estudo, né? Também peço pela minha vida, que vou transmitir essa palavra a vocês, né? E também, né, para que Deus possa agir, né, como Ele realmente tem feito. Então, curva a sua cabeça. Senhor Deus de toda glória, Pai amado e misericordioso, nós apresentamos a Ti, Senhor, as causas que aqui foram citadas. Te pedimos pelo fim dessa pandemia, pedimos que o Senhor alcance o coração dos nossos governantes, pedimos que o Senhor console aqueles que perderam entes queridos, aqueles que perderam familiares. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que perderam seus empregos, suas fontes de renda, aqueles que estão passando necessidade. Os males têm vindo ao mundo, Deus, de uma forma muito grandiosa. Por isso nós te pedimos que a tua misericórdia nos alcance de novo. Mais uma vez, não só nós que hoje aqui respiramos e falamos, nós que já temos vida em Cristo Jesus, mas aqueles que sequer te conhecem, aqueles que sequer aceitam o teu poder, o teu cuidado, Senhor. Deus, manifesta a tua graça na vida daqueles que te rejeitam. Senhor, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, dissipa da nossa atmosfera, Senhor, esse vírus que tem assolado a humanidade. Senhor, mas não nos deixa sair dessa pandemia sem reconhecer sem dar a Ti a glória, sem reconhecer o Teu poder, sem reconhecer a Tua soberania.
É óbvio que o Senhor usa todas as coisas para cooperarem para o bem daqueles que te amam, mas nós ainda assim reforçamos que em meio a tudo isso nós possamos olhar mais ainda para a cruz de Cristo, enxergar a beleza do Teu Filho em nossas vidas, ó Deus. Derrama graça, Senhor, derrama favor. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos aqui presentes, abençoa a nossa família pastoral, abençoa, Senhor, aqueles que futuramente ouvirão essa mensagem. Deus, quanto a mim, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos para que possa falar pelo Teu Espírito a vida de cada um desses irmãos. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, favor e misericórdia. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos começar. Estamos aqui. Netinho, dá uma compartilhada na live aí, meu amigo. Viu? Bom ter você aqui com a gente. Bom dia aos que já estão aqui. Meus irmãos, vou aqui mudar aqui um pouco. Tirar aqui o nosso fundo musical, né? Tirar aqui o nosso fundo musical e partir aqui para o nosso estudo. Você do Facebook, tá me ouvindo bem? Dá um retorno aí. Eu mudei aqui o microfone, então... Vamos lá. Então, meu irmão, quero convidar você aqui, quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na carta aos Colossenses, né, no capítulo 3. Nós já tratamos alguns pontos aqui, né? Essa carta ela vem sendo estudada há um tempinho já com a gente, né? Já tem um tempinho que a gente vem trabalhando essa carta e, obviamente, a gente vai dar continuidade. Como não sabemos, eu sempre gosto mais de deixar as exposições, né, para o púlpito, né? Mas como a gente não sabe quando tudo isso vai voltar, então a gente vai adiantar um pouco, né? Vai adiantar um pouco para poder conseguir finalizar e ver aqui quando a gente tem aí esse final dessas coisas aí, dessa pandemia, desse lockdown, tudo isso aí que tem, de certa forma, mexido com a nossa rotina, a nossa vida, nosso dia a dia, né? Em tudo, né? Então, em Colossenses, no capítulo 3, convido você a me acompanhar nessa leitura, diz assim, eu vou ler até o verso 11, tá? E nós vamos trabalhar hoje, porque já trabalhamos em outro momento, nós vamos trabalhar os versos 5 até o 11. Mas eu quero ler a partir do primeiro versículo para nós termos um entendimento melhor. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês então também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Eu li na versão Nova Almeida 2017, né? Para você, caso você queira acompanhar e tenha sentido uma diferença da Bíblia que você tem, mas eu li nessa versão Nova Almeida 2017. Tem sido uma versão extremamente boa, né? Bem clara para os nossos dias, e nós partimos aqui. Irmã Elizabeth, seja bem-vinda, irmã. Nós partimos aqui para o nosso estudo. Nós já falamos muito sobre legalismo, sobre a seita, todo o legalismo envolvendo ali também o gnosticismo, né, nos 2 primeiros capítulos. Paulo combateu bastante as seitas que distorciam o verdadeiro cristianismo. Hoje nós vamos trabalhar aqui até o verso 9, ok? Hoje pela manhã, à noite a gente continua. Então, as reivindicações de um falso ascetismo, né, que já havia sido desmascarada e refutada num trecho bem anterior a esse aqui, que é o capítulo 2, nos versos 20 a 23, né? Paulo agora vai defender que para ele, o que para ele é uma linha positiva, né, do controle próprio, que é tanto a aposta da permissividade aqui dos versos 5 até 8, quanto a afirmação de um estilo de vida apropriado para o caráter cristão, que a gente vai ver aqui um pouco mais à noite, que é os versos 10 e 11. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui três verdades aqui nessa colocação de Paulo. Primeiro, devemos andar como cristão com a nossa certidão de óbito no bolso, né? Nós estamos mortos, né? E deveremos permanecer mortos. E como cristãos, se não estamos mortos, precisamos morrer para este mundo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui no verso 5, a nossa natureza adâmica, né? A nossa descendência de Adão. Nós precisamos matar essa velha natureza. A palavra aqui, pois, indica que a mortificação na prática é motivada pelas verdades espirituais que a gente viu aqui no início desse perdão, enganchou, mas eu vou soltar o play, né? Desse capítulo, no verso 1, portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, então é uma coisa que está ligada à outra. Já que vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês são nova criatura. Eis que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Vocês já nasceram de novo. Então façam morrer tudo que pertence à velha natureza. É uma palavrinha grega aqui que se chama necrosate, né? Fazer morrer é a mesma palavra que a gente tem aqui no português como necrotério, né? Precisamos andar com a nossa certidão de óbito no bolso, sabendo que a nossa velha natureza já não está viva. Quem vive é a nova natureza. Porque se morremos com Cristo, verso 3, né? Se morremos com Cristo, temos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena.
Isso, gente, não tem nada a ver com ascetismo, com maltratar o corpo, com... Não, isso não tem nada a ver com isso. É, matar a velha natureza é suprimir as paixões da carne. A gente vai ver também um pouco mais disso aqui na frente. Então, nós devemos nos considerar mortos para o pecado, conforme Romanos, no capítulo 6, verso 11. E o próprio Jesus disse assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. É interessante que um pouco mais cedo aqui, deixa eu ver se eu acho, eu tinha compartilhado essa imagem aqui. Ah, tá aqui. Vou compartilhar com vocês, que está lá no meu Instagram, que foi uma fala do pastor Mauro Meister, né? Instagram tá aqui, olha. Ele fez um, digamos assim, um parafraseado desse mesmo verso. Ele diz: se teu mouse te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que perca todos os teus periféricos e mídias e não seja lançado teu corpo no inferno. Esse parafraseado que o pastor fez está ligado a uma coisa que tem assolado muitas pessoas, jovens, adultos, né? Que é a pornografia. A gente vai ver isso mais na frente, né? Que tem dominado, é um pecado que tem sido, para vocês terem uma ideia, esse pecado ele é tratado em alguns lugares como se trata pessoas viciadas em droga. É óbvio que a nova natureza ela traz essa liberdade, mas se teu mouse te faz pecar, arranca-o, lança-o de ti, pois convém que perca todos os teus periféricos e mídias e não seja lançado o teu corpo no inferno. Então, Jesus, né, Jesus ele coloca exatamente como está lá em Mateus 5, né, é o que nós conhecemos: se o teu olho direito te faz tropeçar. Essa palavra aqui, ela nos chama, porque às vezes você quer usar arrancar o olho mesmo, né? Ou arrancar a mão. Né? Na verdade, o problema está no coração. Né? Ela nos chama a uma luta, né? A uma batalha contra aquilo que nos faz se perder no caminho da vida cristã. É óbvio, né? Vou ressaltar. Isso nem Paulo nem Cristo estão falando de uma cirurgia literal. Eu peco com a minha mão, então arranca aqui a minha mão. Como eu disse, o mal não vem do olho, da mão, do pé, mas sim do coração, que abriga desejos perversos. Tem uma história interessante sobre duas jovens que se converteram e sumiram da turminha, da patota, da balada, né? Desapareceram. E depois de alguns dias, as amigas começarem a ligar, e vamos sair, vamos para a boate, até que elas disseram para as amigas: nós não podemos ir, porque estamos mortas. Eu não sei como é que você reagiria se você ligasse para alguém e a pessoa dissesse assim: olha, eu estou falando aqui contigo, mas eu estou morto. Talvez você desligasse o telefone na mesma hora, se não jogasse ele na parede, se você entendesse isso de uma forma literal. Mas o certo é o exemplo de Agostinho. Conta a história que, enquanto caminhava pela rua pós-conversão, Agostinho, que era de Hipona, né, que era devasso, né, no nosso Ceará a gente chama da bagaceira, né, era um perdido mesmo. Então, foi encontrado por uma das ex-amantes, e ela o chamava, e ele nada, até que ela pegou no braço dele e disse: Agostinho, eu sou aquela. Ele: pois é, mas eu não sou mais aquele. Então, fazer morrer a velha natureza é também fugir daquilo que a velha natureza praticava, ok? Quero chamar a sua atenção aqui também para o nosso segundo ponto. Devemos saber para quais coisas estamos mortos, como está no verso 5. Paulo vai colocar aqui vários pecados. Esses pecados faziam parte da velha natureza dos colossenses e da maioria de nós. Eles atraem a ira de Deus, como a gente pode perceber no verso 7. Aqui no verso 7 diz assim: vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, né? E eles atraem a ira de Deus, né? No verso 6, eles
por esta causa desses pecados aí, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esses pecados não são mais compatíveis com a nova vida em Cristo. Então, se você está em Cristo, é uma nova criatura. É preciso agir como uma nova criatura. Mas interessante perceber que há sim algumas pessoas que no processo, demoram um pouco no processo de transformação. Eu não quero aqui pisar no terreno do Espírito Santo, dizer quem é salvo, quem não é, mas nós precisamos expressar o caráter de Cristo e fugir, né, daqueles pecados que entristecem o Espírito Santo. Todo pecado faz isso, mas fugir daqueles pecados que eram comuns na nossa antiga vida. Então, quais pecados são esses? Bom, vamos começar aqui por uma ordem bem simples. Primeiro, pecados morais. Prostituição, impureza, lascívia estão diretamente ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual antes e fora do casamento está incluída nesses pecados aqui. Prostituição, porneia, refere-se à imoralidade sexual de maneira geral. Inclui desde a relação sexual extraconjugal até os casamentos contraídos, mesmo de maneira lícita diante da justiça, mas ilícita diante de Deus, né? Também casamento entre parentes, né? E essa palavra porneia, né, que do verbo grego, ela presume, quer dizer, é como se fosse vender. Fica evidente que para Deus esse pecado de vender ou comprar um ato mais profundo de amor, né, comprar relação sexual, é um dos pecados mais graves a ser cometido. Entenda, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não há escalonidade de pecado, pecadinho, pecadão. Diante de Deus, todo pecado é pecado. Mas existem coisas que, de certa forma, aborrecem mais a Deus. A gente vai ver isso lá no finalzinho desse texto que nós lemos, quando vai tratar das relações com irmãos, ok? A impureza pode ser definida, né, como impudicícia, concupiscência relacionadas à luxúria, à vida libertina, né? Aí eu abro um parênteses aqui para o nosso dicionário cearense, da bagaceira. Gente que vive para destruir a própria vida. Em seu sentido físico, né, essa palavra aqui, a palavra que está ligada à impureza é acatasia, cartasia, né? Descrevia sujeira, putrefação de uma doença, uma ferida, né, infectada moralmente, e do âmbito moral significava qualquer coisa revoltante, miserável, particularmente perversão sexual, né? Tudo isso aqui pode ser definido por essa palavra aqui, né? Então, a paixão lascívia, né, também é um desejo irrestrito, um impulso ou força que não descansa até ser satisfeito. E normalmente, meu irmão, quando isso acontece, a angústia vem depois. Interessante, uma coisa que essa paixão lascívia me lembra a história de Amnon e Tamar, né? Um irmão que se apaixonou pela irmã e começou a alimentar esses desejos na sua mente, até que encontrou um primo mala, né, que deu um conselho de mala para ele, deu um conselho que ele seguiu. E a destruição, a gente sabe como é que é, a gente pode encontrar isso na história do rei Davi. Não quero aprofundar aqui, mas veja bem, Amnon sofreu desse desejo incontrolável por uma paixão. Essa paixão em excesso, né, e excessos sexuais, ela leva também às perversões, né? E aí, antes de Amnon, nós temos o caso do pai dele, que adulterou com Betseba. E o exemplo está na Bíblia até hoje, imagina naquela época, né? Dizem as más línguas que o povo aumenta, mas não inventa, né? Então, antes de Amnon, Davi já tinha dado o exemplo. E isso é muito importante para você seguir, porque às vezes esse discurso de dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não rola, tá, gente? Não cola.
nós andamos de acordo com os padrões da palavra de Deus. Paulo aqui, ele não está condenando apenas o ato pecaminoso, mas também a intenção e o desejo impuro. Fica claro que desejos, apetites conduzem às ações, e a fim de purificar os atos é preciso purificar a mente e o coração. Muitas vezes as coisas, antes de acontecerem fisicamente, elas já estão remoendo dentro do coração. Aqui no Instagram tem a presença do meu amado Kemuel Kesley. Seja bem-vindo, Keka Kesley. Né? Antes mesmo de acontecer, por exemplo, um adultério, ele já aconteceu no coração. E é isso que Paulo está dizendo. Né? E é isso que Jesus vai dizer nas suas antíteses, quando ele diz, ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Então, de certa forma, as coisas elas têm que ser refreadas no coração, para que no físico elas realmente consigam ser refreadas. Naquela época ali, no mundo antigo, essas relações pré-matrimoniais, extraconjugais, não eram motivo de vergonha, tá? O mundo antigo considerava o apetite sexual, né, como algo que deveria ser saciado e não controlado. Aí vem as palavras de Jesus, vem aí os conceitos judaicos, cristãos, muda tudo. Muda tudo. Eu disse aqui no mundo antigo, mas não está tão parecido com o mundo de hoje, né? No mundo normal, mas na vida cristã você tem que refrear tudo isso. Depois nós temos os pecados sociais, né? Que é o desejo maligno e a avareza, né? Também inclui aqui desejar o mal para os outros e desejar o que é dos outros. O que nós desejamos, meu irmão, determina o que nós fazemos. A palavra grega é eptuia, né? Eptumia. Eu não sou muito bom, eu fico tentando ensaiar o grego, então vocês vão perdoar, mas eu falo português muito bem, que é o que vocês entendem, então vamos para frente, né? Essa palavra usada aqui, desejo, né? Descreve tanto um desejo santo, né? Como você pode ver isso em Lucas 22:15, como um desejo pecaminoso. E aí nós temos algumas referências, né? Romanos, né? No capítulo 7, 7-8, 1 Tessalonicenses 4-5. Né? Tanto pode ser desejo pelas coisas do céu, com as coisas santas, como pode ser desejos pecaminosos, desejos... Olha, aqui no Face, a irmã Maria Portela fez uma pergunta. Como aconselhar irmãos que moram juntos, mas não são casados? Eu vou deixar aqui, irmã Maria Portela, você vai lá no finalzinho, você vai me perguntar de novo para eu poder responder, tá? E aí, eu quero continuar, talvez até você tenha mais perguntas, talvez até a gente consiga aí já esclarecer sua pergunta durante a mensagem. Então, voltando aqui, Paulo fala de um desejo maligno, né? Trata-se de um desejo não só intenso, mas também pervertido, né? Avareza. Avareza o que é, por exemplo? É o pecado de desejar sempre mais, sem nunca satisfazer, sejam coisas ou prazeres. Você precisa mortificar a carne. E às vezes alguém é extremamente fiel à sua esposa. Vamos usar aqui um exemplo hipotético. Ele tem seu caráter, sua honestidade ali, sua honradez, né? Falando de uma maneira humana, ilibada ali, boa, né? Mas ele não consegue controlar os seus impulsos de compra, por exemplo. Então, isso é uma idolatria. E é preciso. Gente, quando você vai em Romanos 1, você entende que boa parte dos pecados, até de ordem sexual, elas estão ligadas à idolatria.
Então, é preciso fazer morrer essa velha natureza. Esse pecado, né, que nós estamos falando aqui, que é a avareza, é o pecado da possibilidade, do desejo insaciável de colocar as mãos em coisas materiais. Tem pessoas, e às vezes até irmãos, crentes, que elas não conseguem ver algo novo e não ter, se resistir o desejo de comprar aquilo. E às vezes entram numa situação de endividamento, entram numa situação de prejudicar a própria família, de faltar o alimento porque não conseguiu resistir a um desejo da carne. Porque tem coisas realmente que você precisa, mas tem coisas que você precisa e pode esperar. E tem coisas que você nem precisa. Estamos falando aqui de coisas agora. Usando aqui um exemplo do Dr. Shedd, né, Dr. Russell Shedd, ele diz que a avareza comunica a ideia de tirar uma vantagem egoísta, muitas vezes iludindo e prejudicando a vítima. Também está ligado aí à questão da desonestidade nos negócios. William Hendricks entende que todo pecado é basicamente egoísmo, a adoração de si mesmo em vez de Deus. Todo pecado relacionado, no caso aqui, a essa questão de avareza. Então, a palavra aqui que é pleonexia provém de dois termos gregos. A primeira metade da palavra vem pleon, que significa mais, e a segunda deriva da eiken, que significa ter. Então, é ter mais, né? Portanto, é um desejo de ter mais, mais, mais e mais, e você vai amontoando coisas durante a sua vida, e quando você vai ver coisas que você nem precisa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver no Discover, não sei se é no Discover, é um desses canais, né, por assinatura, que tem um programa, né, um programa chamado Acumuladores Compulsivos. Eu fico impressionado quando, uma vez por outra, alguns episódios já assisti. As pessoas elas transformam a sua casa num ambiente tipo lixo, tem tudo ali amontoado, acumulado, coisas que não se usam. Então isso também é uma espécie de idolatria. Para os gregos, né, um desejo insaciável, eles definiam isso como satisfazê-la, como tentar encher de água um recipiente rachado, né? Definiu esse desejo aqui. Você pegar um balde rachado e encher d'água. Esse desejo insaciável nunca vai encher. Nunca vai encher. Por quê? Porque ele é insaciável. Então a ideia básica desse T aqui, né, dessa pleonexia, pleonexia, é a de um desejo que o homem não tem o direito de alimentar. O desejo de dinheiro, por exemplo, conduz ao roubo. O desejo de poder, de ter poder, e a gente tem visto muito isso, conduz à tirania. Poder pelo poder. O desejo sexual conduz à impureza. E o desejo de obter sempre o que não se tem, e o desejo de obter sempre o que não se tem é o direito de possuir, tomar dos outros. Gente, é preciso refrear, né? É preciso refrear essa natureza. Tudo isso é idolatria, porque coloca as coisas no lugar de Deus e substitui Deus por coisas ou prazeres. A idolatria é isso aí, é você tirar Deus do centro e colocar coisas ou até mesmo pessoas. A essência da idolatria é o desejo de obter. O homem que está dominado pelo desejo de possuir coisas, coloca-as no lugar de Deus e as adora. E lhes presta culto em vez de adorar a Deus. Quanto tempo você tem demorado com, por exemplo, esse equipamento que nesse momento você está me assistindo aqui, com coisas que não estão ligadas aqui ao verso 2 do capítulo 3 que nós lemos aqui? Pensem nas coisas lá do alto.
que não estão levando você para mais próximo de Deus. Nós podemos entender, meu irmão, que a avareza da qual nós estamos tratando aqui leva uma pessoa para longe de Deus e a encoraja a confiar nas suas possessões materiais. Por isso, a avareza não é melhor do que a idolatria, que é a devoção a um Deus falso. Uma coisa está ligada à outra. Mais uma vez, usando o Dr. Shedd, ele destaca que deve ser muito importante o fato de Paulo definir a avareza como idolatria. Essa palavra aqui, idolatria, vinda do termo latreia, né, que é culto religioso, descreve a principal abominação praticada pelo povo de Deus, pelos pagãos, durante quase todo o discurso da história. Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, Deus disse, vamos parar por aqui. Desce lá que a turma já se desviou. Não foi nem 2 meses, foi só 40 dias. A turma já se desviou. E aí Moisés, o homem mais manso da terra, pega as 2 primeiras tábuas e quebra. Nós sabemos o mal que isso trouxe. E durante toda a história do povo de Israel, o povo se enganou por conta da idolatria. Então, coisas também levam à idolatria. A ira de Deus, ela tem de se manifestar com toda força contra aquilo que é criado em lugar do culto ao Criador. Está lá em Romanos, no capítulo 1, como eu falei, você pode ver isso mais claramente nos versos 19 e 23. Então, a ira do Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Ô, meu irmão, cuidado. Cuidado para você não escorregar e se afastar, né, da graça. E tranquilamente cair dentro da idolatria, sem muitas vezes nem perceber. O comentarista William Hendricks afirma que esses pecados atraem a ira de Deus, como um imã atrai o ferro, ou como um alto para-raios atrai um raio. Vamos esquecer o imã e vamos lembrar do para-raio. Eu sei que você já viu uma imagem, ou no YouTube, ou qualquer outro lugar, de um raio sendo atraído para um para-raio, para evitar que ele caia em um local e possa... a função do para-raio é justamente chamar para si aquela descarga elétrica para que ela possa ser, através de um cabo, ela ser direcionada para a Terra e lá essa energia ela se dissipa. É melhor do que cair na cabeça de alguém. É melhor do que cair, como já vimos aqui em Camusim, em locais abertos, em estádio de futebol. É bem melhor que caia no para-raio. Agora imagina isso. A ira de Deus sendo direcionada para um ponto onde lá está o seu pecado. Então, eu já quero aqui aproveitar para chamar você a uma reflexão de saber se você não tem atraído para si a ira de Deus através dos seus pecados. Aqui já é um pouco da nossa conclusão. Paulo escreve essas coisas para dissuadir os cristãos de pecar, desestimular cristãos a uma vida de pecado. Sendo assim, a ira de Deus contra o pecado é uma manifestação da misericórdia para pecadores, aos pecadores. Opa, agora eu não entendi, Marinho. A ira de Deus é uma manifestação de misericórdia? Sim. A Reverendo Hernandes ele costuma dizer que crente desviado é endereço certo de provação, de tormenta, de tempestade. Bom, se você não gosta de tempestade e é crente e está afastado, eu recomendo você dizer, eu recomendo que você se volte. E se você não gosta de tempestade, mas ainda não é crente, não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, também é hora de vir. Vir aonde? Aos pés do Senhor Jesus. Deus manifesta a sua misericórdia, muitas vezes mandando uma tempestade para que nós possamos nos render e voltar a nossa adoração para Ele.
e esse é um termo que pode ser aplicado ao que vivemos hoje, nós possamos nos render a Deus diante dessa pandemia, confiar nele, orar a ele, buscar nele, depositar a nossa confiança nele. Muitos têm depositado confiança em homens. Com todo o respeito às nossas autoridades constituídas, todas elas, né? Mas a nossa adoração ela é exclusivamente a Deus. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos cair no erro do incrédulo. Por exemplo, se fala muito em vacina, em vacina, em vacina. Ótimo, porque se existe uma vacina, porque Deus está usando de misericórdia para a sua graça, alcançar o coração e a mente de alguém para desenvolver uma cura para um mal que veio para a sociedade. Isso tem sido assim por toda a história. Mas a nossa confiança tem que estar nele e não na vacina. Nós temos que nos precaver com relação a essa pandemia que está acontecendo? Sim. Imunizar o corpo, aumentar a imunidade, tomar vitaminas, né? Ter as precauções de lavar a mão, a máscara, tudo aquilo? Sim. Mas a nossa confiança tem que estar nele. E também a gente não pode ser doido de sair de Deus é comigo e tranquilo, não vai acontecer nada, não tentarás o Senhor teu Deus, tá, meu irmão? Então, finalizando aqui essa pequena aplicação, eu quero vir aqui ao terceiro ponto, que está nos versos 8 e 9. Ele diz assim, eu vou ler aqui na NVI para você. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Devemos nos despojar, nos tirar a nossa roupa. Imagina que você saiu, foi ali no Sobral, 3 horas da tarde, resolveu uma coisa, voltou, roupa suada, tudo. Você tira aquela roupa ali, se despoja. Mas essa roupa tirada, ela deve ser deixada na sepultura, que é as roupas do velho homem. Ele vai continuar aqui, o apóstolo Paulo, com essa lista de pecados que devem ser removidos da nossa vida, uma vez que nós já morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, lá no verso 1, a NVI é muito mais clara, ela diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então se nós já estamos ressuscitados com Cristo, a gente precisa realmente enterrar essa velha natureza. O velho homem é aquele cidadão que ele acorda pelo menos 1 hora antes de você e acorda com preguiça. Agora Paulo vai aqui colocar 2 categorias de pecado, nesses versos que lemos aqui. 8. Pecados ligados ao temperamento. Ele vai falar aqui 3 pecados aqui. Ira, indignação e maldade. Ira, indignação e maldade. Você já se irou com alguém, meu irmão? Não me responda, tá? Responda só para você mesmo. Esses 3 pecados falam de um temperamento? Não. Esses 3 pecados falam de um temperamento não controlado pelo Espírito de Deus, mas sim controlado pela carne. A ira descreve o temperamento explosivo como fogo de palha. Ela se relaciona, está relacionada mais, é como se fosse um ferver, né? E indignação é uma ira inveterada, que arde continuamente, que se recusa a ser pacificada e jamais cessa. É guardar mágoa. E é perigoso. Alguém já disse com muita propriedade, e também o reverendo Hernandes gosta muito de citar essa fala, que guardar mágoa de alguém, ou guardar raiva de alguém, é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, meu irmão, cuidado com a ira.
Porque existe uma ira santa, você pode se indignar com as coisas injustas, mas Paulo nos alerta: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Cuidado com a ira. A ira é um pecado. Tem gente que mas é porque eu sou assim. Não, não é porque você é assim, porque você é pecador, miserável e precisa se arrepender. Mas eu sou cristão, sim, mas precisa se arrepender todo dia. Porque aquele que diz que não peca, mesmo sendo cristão, ele já faz de Deus mentiroso, porque todos pecaram e continuam pecando. Nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado está ali à nossa volta. Ok? Imagina uma situação, né? Uma explosão de ira. É como explodir uma granada, você não consegue juntar os estilhaços. Às vezes assim, eu boto para fora, mas logo passa. Você expressou ali a sua ira, mas aquela palavra ali, ela pode ter, aquele pedaço de granada, ela pode ter entrado no coração de alguém e ferido. E uma palavra dita, meu irmão, não tem volta. Essas duas expressões aqui de um gênio humano mau destrói a harmonia dos relacionamentos humanos. Quantos relacionamentos não já foram destruídos por uma palavra dita, mal interpretada? Já a maldade, né, fala de uma depravação mental, da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que tudo invade, domina tudo na sua vida. É um desejo maligno contra uma pessoa a ponto de entristecer-se quando ela é bem-sucedida e de se alegrar quando ela passa por problemas. Eu não sei se você conhece alguém assim, irmão, mas existe. Eu gosto de dizer que a palavra do Senhor ela nos convida a sorrir, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Eu até brinco, eu digo, olha, a turma para chorar com os que choram é grande, a fila é grande, agora para se alegrar não são muitos. Do nada a pessoa não lhe conhece, não se relaciona com você. Às vezes o trabalho dela nem tem nada a ver com o seu, mas ela se sente mal quando você conquista alguma coisa. Essa maldade do coração ela é injustificada. Tem uma história pessoal de um amigo que ele ganhou a concorrência para ser um dos representantes da uma das maiores distribuidoras, né, do mercado que eu trabalhava antes. Né? Eu não vou revelar aqui, porque senão eu posso até dizer, só em revelar eu posso dizer o nome do amigo, né? Mas ele não sabia, eu descobri que ele arranjou um inimigo, porque ele foi o escolhido para ser o representante dessa empresa. Ele nunca tomou conhecimento disso, mas eu sabia. Outra pessoa, que nem tinha a mesma capacidade que ele, perdeu a vaga, né? E ela virou inimigo dessa pessoa, porque ela perdeu essa vaga. Já fazem mais de 10 anos, essa pessoa ainda é representante dessa empresa, até hoje. E ele não sabe que tem um inimigo. E eu não vou revelar aqui, né? Porque simplesmente ele estava mais capacitado para assumir a vaga. Então isso é uma maldade presente. Nós devemos vigiar o nosso coração. Nós devemos chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram, verdadeiramente. Ainda no verso 8, já entrando no verso 9. Eu queria aqui finalizar, perdão. O homem de Deus não tem licença da parte do Senhor para manifestar indignação fria, nem irritação impaciente, pois essas coisas quase sempre excluem o amor que edifica. Nós não temos autorização para ser frio com as pessoas. Irritação. Não, isso é pecado. O outro ponto são pecados ligados à língua. A lista agora ela é substituída por um novo catálogo que consiste nos pecados relacionados à língua.
Paulo vai falar de mais 3 agora. Maledicência. Nós estamos no verso 9, no verso 8 ainda, está na parte B. Maledicência, linguagem obscena e mentira. Maledicência é falar mal dos outros, né? Dos outros, E-O-T-O. Não importa se é verdade ou se é mentira. É espalhar fake news. É destruir a reputação das pessoas. É fofocar mesmo. Linguagem obscena é aquela piadinha que talvez, colocando de uma maneira mais simples, nem seja tão mal aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é sim. Além de palavrões, né? Eu, quando estava ouvindo uma mensagem, né, do reverendo Augusto, acerca desse capítulo, e ele falando que é impressionante como nas redes sociais nós encontramos pastores usando de palavrão e achando isso normal. Mas Paulo não achava normal. E a mentira. Esses termos aqui, meu irmão, descrevem o uso indevido, impróprio da nossa língua. A mesma língua que pode abençoar, ela também amaldiçoa. Não que ela tenha poder para amaldiçoar, mas é porque ela é usada para o mal. E aí Tiago ele nos dá uma pergunta bem interessante. Ele pergunta, pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Não pode. Maledicência, aqui no grego, é blasfêmia, que nesse contexto aqui, meu irmão, se refere mais a uma difamação do caráter humano do que uma maldição dirigida contra Deus. É uma blasfêmia contra alguém. Ou seja, aqui nesse caso, blasfêmia é falar mal dos outros. Linguagem obscena, sendo redundante, é uma expressão que só aparece aqui no Novo Testamento e sugere uma linguagem abusiva e grosseira. Significa ter a boca suja. E refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar e humor de baixo calão. E aí você pode também voltar aos cristãos, e você pode ver alguns canais de YouTube do quais usam o cristianismo como piada. É fácil falar do Portas do Fundo, difícil talvez seja manter uma atitude diferenciada. Não se faz piada, não se faz humor com a palavra da salvação. A mentira é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando, aliando-se com Satanás, que é o pai da mentira. Espalhar contenda entre os irmãos é um pecado que a alma de Deus abomina. Você tem isso lá em Provérbios 16, versos 6, 16 a 9. Eu queria ler esse texto para você. Provérbios 6, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentira é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Na versão Almeida, o verso 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, que é espalhar contenda entre os irmãos. Então, meu irmão, preste atenção, cuidado para que você não esteja, né, atraindo para si, sendo o para-raio da ira de Deus. Ok? Ontem eu coloquei isso no Face, né, ainda citando o Dr. Russell Shedd. As críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor que sempre expressam o desejo de encorajar. E nunca a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas e comentários desnecessários que, ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam.
Quantos conselhos você já deu que tinha muito mais a ver com a sua ira expressa do que com o desejo de ajudar aquele irmão que estava ouvindo o conselho? Eu não sei, mas você tem que saber. Criticar é muito fácil. Agora, criticar com amor, aí é que é difícil. Então, se você não está fazendo isso por amor àquele irmão, por cuidado, por um desejo de ver a vida dele melhor, eu recomendo que você nem faça. Não seja maledicente. Deixa eu vir aqui nas perguntas. Bom, a irmã Maria tinha colocado aqui, cadê sua pergunta? Tá aqui. Irmão, como aconselhar irmãos que moram juntos, mas não são casados? A primeira pergunta, irmã Maria, se você estiver ainda online no Face aqui, você coloca para mim. Eles são crentes? Porque se forem crentes, é uma resposta. Se não forem, é outra resposta. Mas se forem crentes e moram juntos e não são casados, o mais provável é que não sejam crentes. Eu estou quase adiantando aqui a resposta, né? Porque não convém, né, ao crente tomar uma decisão que são crentes. Agora até eu fiquei impressionado, irmã Maria. Ela me disse aqui, para quem está no Instagram, que os irmãos que estão morando juntos, mas não são casados, são crentes. Irmã, aí neste caso você precisa chamá-los, ou o pastor no caso, né? Chamá-los ao arrependimento. Porque se são crentes realmente, eles estão em pecado. E o que se pode fazer é o que João diria, arrependa-se. Né? E aí abre um parênteses e logo. Eu não posso entrar num terreno aqui e dizer que eles não foram salvos, né? Mas o caráter cristão, ele não permite que você viva de uma forma que é contra a palavra de Deus. Então, na verdade, eles estão vivendo uma fornicação, que Paulo também condena e está ligado àquela palavra lá que a gente viu, porneia, ok? Então, é chamar mesmo ao arrependimento. Então, uma pergunta, Regina, ela me perguntou aqui, olhar altivo é você ser soberbo ou querer ser mais que os outros? Vamos ver aqui. Altivez e agora eu estou pescando, tá? A pergunta da Regina aqui foi mais violenta. Vou pescar mesmo, né? Mas eu quero pescar no português. Olhar altivo. Quero vir aqui para o nosso dicionário mesmo. Vamos falar no português, Regina, para responder aqui a sua pergunta. Antes da Regina, a irmã aqui, o pastor dele não disciplina. Então, minha irmã, eu posso dizer para você claramente aqui. Não tem pastor. Para começar, a disciplina eclesiástica, ela é uma das marcas da igreja verdadeira. Uma igreja que não disciplina, na verdade, é uma igreja que ela é diferente do caráter de Deus, porque Deus muitas vezes usa as tempestades, as dificuldades para uma forma de disciplina para que haja um arrependimento, haja um quebrantamento e se volte para Deus. Uma igreja que não faz isso, ela não está preocupada com a alma, né, com a eternidade, ela está preocupada com o momento. E aí pode ser que a pessoa esteja vivendo um termo de idolatria. Fulano não pode ser disciplinado por causa do dia, fulano não pode ser disciplinado por isso, por aquilo, por... Disciplina mesmo, pecou, foi advertido, abandonou, amém, glória a Deus. Não abandonou, 2 ou 3 testemunhas. Foi advertido mais uma vez, com auxílio de testemunhas. Não abandonou, igreja.
aí a disciplina. Entendeu? Irmã Maria, finalizamos aqui, tá? E vou aqui de novo na minha irmã Régina, né? Vamos aqui na minha irmã Régina. Vamos lá. Camarão, tu ainda tá aí no Instagram? Giovanni Carneiro, chegou na saída, seja bem-vindo, meu amigo. Ok. Mas, Regina, não esqueci de você, tá? Nós precisamos aqui para responder a sua pergunta, como eu disse no português, e para rimar, lembrar o que é altivez, né? Pra gente deixar aqui já partir para os nossos encerramentos, estamos com 1 hora. Tá ligado exatamente o que você falou, né? Arrogância, presunção, soberba, né? É isso que é altivez. Então, o que é o olhar altivo, no caso aqui, né? Seria essa arrogância, né? Arrogância. Gente, aqui na nossa... Ok, irmã Regina. Aqui na nossa escola bíblica, estamos aqui já partindo para os encerramentos, não tem mais nenhuma pergunta. Uma coisa que a pergunta da irmã Maria foi bem... Não está muito dentro do tema, né? Mas está dentro do tema do pecado, porque, querendo ou não, esse casal, eles vivem... Eles precisam realmente ser aconselhados. Tá? Eu não sei porque que a turma tem tanto medo de papel, tá, gente? É só abrindo um parêntese aqui. Ah, fulano casou, era junto, não sei quantos tempos, aí casou, aí separou logo, casou. Gente, é papel. De acordo com a legislação brasileira, depois que você tá morando junto, meu irmão, 6 meses já é casado. Tem o mesmo direito. Agora você legalizando diante de Deus, você fica limpo com todo mundo. Bem, meus irmãos, queria orar aqui encerrando, convidar você às 19 horas, nós vamos continuar essa palavra aqui, para a gente participar junto. Quero agradecer você que esteve aqui comigo no Instagram, os irmãos aqui na igreja, no Face, e vou orar, e aí onde você estiver também, você pode orar comigo, pedir a Deus pela sua vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos, porque até aqui a Tua bondade e a Tua misericórdia têm sido derramadas em nossas vidas. Multiplica em nós o Teu favor, derrama graça sobre a vida de cada um desses que nos ouve. Derrama graça, ó Deus, e que eles possam, vir, assim como Jó, ter o conhecimento real de quem Tu és. Não apenas de ouvir falar, mas saber quem Tu és. Muito obrigado por esta manhã de estudo. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa as nossas vidas com o derramar do Teu Espírito Santo. Levanta nessa nação homens e mulheres dispostos a servir-te, viver para a Tua glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero te pedir em especial, mais uma vez, pelos pedidos que citamos no início, relacionados a essa pandemia. Profissionais de saúde, empresários, empregados, autônomos, pela Tua igreja, pelos nossos governantes. Age, Senhor, em nosso meio. Te pedimos pelo fim dessa pandemia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma boa tarde a todos, um bom domingo.
Grande abraço. Deixa eu ver como é que desliga aqui no Face. Ok.